A depressão pós-parto é um assunto que preocupa muito quem já é mãe ou está pensando em ter um bebê. O que será que acontece psicologicamente e biologicamente nas mães que são acometidas por esse quadro? E quais são as características que aparecem nesses casos que podem interferir na relação mãe-bebê e no desenvolvimento dele? Eu sou Marcos Fontoni, psicólogo, mestre em psicologia, e hoje eu vou comentar alguns desses pontos. Antes de entrar no assunto do vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like. Assim eu fico sabendo que você quer que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo e você também fica sabendo quando eu postar um vídeo novo. A gente tem ouvido muito falar nos últimos anos que a depressão e a ansiedade são os males do século. Não por acaso essas duas coisas são citadas juntas, a ansiedade e a depressão, porque elas são, por assim dizer, dois lados da mesma moeda. Mas hoje eu quero falar sobre a depressão e, mais especificamente, a depressão pós-parto. A depressão, no geral, atinge mais mulheres do que homens. A depressão pode surgir sem uma causa aparente ou depois de um evento marcante na vida da pessoa, como a morte de um ente querido e até o nascimento de um filho. Nesse último caso, quando acontece ali por volta do período que o bebê nasce, a gente chama de depressão, essa depressão, aliás, de depressão puerperal ou pós-parto. O início dos sintomas pode acontecer logo após o parto ou até meses depois. Esses sintomas são mais comumente desânimo, abandono das atividades que antes eram prazerosas, insônia ou sono excessivo, mudança no apetite para mais ou para menos, diminuição da libido, sentimentos de culpa, medo de machucar o próprio bebê e até ideação suicida. Claro que essa lista de sintomas que eu falei não deve ser tomada para um autodiagnóstico, mas sim como sinais de alerta para que a mãe busque ajuda médica ou psicológica. A depressão, muitas vezes, não tem uma explicação clara do porquê aconteceu. A pessoa que está passando por ela pode não saber o que causou esse quadro. Aliás, isso é o mais comum. Se formos pensar em algumas questões que envolvem a maternidade e que podem contribuir para o aparecimento da depressão, podemos pensar em algumas coisas. Por exemplo, nas expectativas que a mãe e a família têm sobre a gravidez e sobre a chegada da criança, como também as exigências sociais que a mulher sofre no sentido de que ela tem que ser uma mãe perfeita e indestrutível. Aliás, eu já falei sobre isso em um outro vídeo que você pode ver clicando no link na descrição. Outro fato relacionado à gravidez é que a mãe tem sentimentos ambivalentes em relação ao parto e ao bebê. Ambivalente significa que os nossos sentimentos não são 100% uma coisa ou 100% outra coisa. Quer dizer, quando a gente ama alguém, a gente também odeia essa pessoa em alguma medida. Ou a gente pode sentir raiva dessa pessoa em algum momento. Então, às vezes a gente ama, às vezes a gente tem raiva. E isso é natural, faz parte de sermos humanos. Então, a mãe também pode experienciar essa ambivalência em relação à gestação e até em relação ao bebê. Um exemplo que ajuda a ilustrar essa ambivalência, que está presente na maternidade, são as canções que a gente canta para fazer os bebês dormirem, como Boi da Cara Preta, pega esse bebê que tem medo de careta, ou Nana Nenê, que a Cuca vem pegar. Quer dizer, é expressado por meio dessas canções um ódio saudável que a mãe pode ter em relação ao bebê. E ressaltando mais uma vez, isso é saudável e até necessário, porque é importante que a mãe possa expressar de alguma maneira que ela às vezes fica com raiva, até porque cuidar de um bebê ou de uma criança pequena não é tarefa fácil. Nos casos em que a mãe não é capaz de demonstrar essa ambivalência, ou se ela se sente culpada ou acha errado sentir essa ambivalência em relação ao bebê, a raiva pode ser reprimida e acabar levando ao surgimento de problemas, como a depressão
ou dificuldades no relacionamento com esse bebê. Isso acontece especialmente quando os sentimentos maternos entram em conflito com aquilo que se espera da mãe. A nossa sociedade exige muito das mães. Como eu tinha dito no início, às vezes é esperado que as mães sejam perfeitas e indestrutíveis. Daí, quando a mãe se depara com esses sentimentos ambivalentes na gestação, isso pode levá-la a se sentir culpada por não corresponder àquilo que a sociedade está esperando dela. Um exemplo que ilustra bem isso é quando as pessoas falam em instinto materno, um termo que passa a ideia de que as mães já sabem desde sempre como cuidar de seus bebês, assim como uma aranha já nasce sabendo como tecer uma teia. Essa ideia do instinto materno só acrescenta mais pressão e peso sobre os ombros das mães. Porque, na verdade, a mãe vai aprender aos poucos como cuidar do bebê. Por mais que a gente saiba mais ou menos quais são os cuidados que um bebê necessita, a mãe vai se especializar em cuidar do bebê dela. E isso só acontece na hora que ela começar a cuidar. Até porque cada bebê é de um jeito, cada bebê tem um temperamento. Alguns bebês são mais chorões, outros mais agitados, outros pegam no seio fácil e já mamam vigorosamente desde o primeiro dia, já outros demoram um pouquinho mais para começar a comer bem. Então, cada mãe vai ter que ir vendo aos poucos, vai ter que ir sentindo aos poucos no dia a dia como cuidar do bebê dela. Claro que esse mecanismo que eu descrevi, de que uma das causas da depressão pós-parto pode ser esse conflito entre o que se espera da mãe e o que ela sente, não pode ser generalizado para todos os casos. Ele é só um exemplo do que uma mãe pode sentir. Existem muitas coisas envolvidas no processo de se tornar mãe. Por exemplo, a maternidade envolve a passagem de uma posição de filha para uma posição de mãe. Há um aumento na responsabilidade que é intrínseca a essa nova posição que a mulher passa a ocupar. Talvez, por exemplo, essa mulher trabalhava fora de casa e teve que sair do emprego para se dedicar a cuidar do bebê. E isso traz também em si uma perda ou um luto. Outro aspecto importante é que cuidar de um bebê demanda muita energia da pessoa que está cuidando. Então, é essencial que a mãe possa contar com o apoio de outras pessoas nesse processo, seja o pai ou outras pessoas da família. Essa outra pessoa que vai dar apoio à mãe deve entender que o papel dela não é de mera ajudante, mas é de coautor. Quer dizer, a responsabilidade para cuidar da criança deve ser dividida entre as pessoas envolvidas. No caso específico do pai, algumas pesquisas apontam que quando a relação entre os pais é ruim, é mais provável que a mãe apresente depressão. Aliás, essas pesquisas apontam também que quando a mãe está deprimida, é mais provável que o pai também apresente depressão ou algum outro distúrbio psiquiátrico. E também é mais provável que essa família como um todo seja disfuncional. Eu não estou dizendo que uma coisa leva a outra, mas que é comum que essas coisas apareçam juntas. Também precisamos considerar os fatores biológicos que podem colaborar para o surgimento do quadro depressivo, como, por exemplo, predisposições genéticas ou alterações fisiológicas devido à gestação. Quando há histórico de depressão na família, é mais provável que isso apareça nas gerações seguintes. Ou seja, há um fator hereditário. Mas o que acontece, na verdade, e é o que as pesquisas têm apontado cada vez mais, é uma interação entre fatores genéticos e ambientais. No campo psíquico, uma coisa que pode ter uma influência é a relação que a mulher teve com a própria mãe. Ou seja, como ela foi cuidada quando era criança. Porque isso tem uma grande contribuição para a constituição do modo como essa mulher será como mãe. A relação dela com a própria mãe serve como uma espécie de modelo. Dependendo de como foi esse modelo,
positivo ou negativo, a mulher poderá se sentir segura e tranquila para exercer a maternidade. Ou, ao contrário, podem dominar nela sentimentos de culpa e angústia no cuidado do bebê. Então, a maternidade é um evento que mexe não somente com a situação de vida atual da mulher, mas também com a sua história de vida, desde quando ela mesma era um bebê. E isso deixa ela mais sensível aos eventos que ela já viveu e aos quais ela está vivendo na atualidade. Isso pode ser um dos motivos para desencadear uma depressão e outros problemas. Mas também pode ser uma oportunidade para solucionar ou rever conflitos antigos. Ou seja, os conflitos que podem surgir nesse período podem ser terapêuticos ou uma oportunidade para falar sobre eles na psicoterapia. Essa ideia de que questões que surgem na gravidez podem estar relacionadas à maneira como a mulher foi cuidada pela sua própria mãe tem inclusive uma semelhança com um assunto que eu falei num outro vídeo sobre trauma intergeracional, que você pode assistir clicando no link da descrição. Claro que o que eu estou falando aqui não se aplica somente em casos nos quais a mulher sofreu um trauma na infância. O paralelo que eu falei é sobre o mecanismo ou sobre o modo de funcionamento. Porque quando eu digo que o modo como uma mulher vive a maternidade está relacionado ao modo como ela mesma foi cuidada como filha, eu quero dizer que existe um mecanismo implícito de transmissão intergeracional. Ou seja, o modo como a sua mãe cuidou de você reflete no modo como você cuida do seu filho. E assim por diante. Por isso, é importante que quando a mulher se defronta com essas situações difíceis da gestação, ela procure uma ajuda especializada, já que os fatores que contribuem para um conflito ou problema atual podem estar enraizados em situações vividas há muito tempo e que só com ajuda poderão ser revisitados sem causar mais problemas ainda. Bom, por hoje é isso. Obrigado por assistir e não esquece de se inscrever e de deixar o seu like.